Olá pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade ao nosso estudo de propagação em linhas de transmissão, nós vamos ver agora métodos para casamento de impedâncias. Então aqui nós temos uma figura, no lado esquerdo eu tenho a fonte, representada por seu equivalente de Thevenin, a linha de transmissão com impedância Z0 e a impedância de carga, representada por ZL. Bom, se Z0 e ZL são iguais, eu posso ligá-los diretamente e não vai haver reflexão. Caso não sejam iguais, eu tenho que colocar o dispositivo de casamento aqui para fazer o casamento de impedâncias. Aqui também eu tenho um dispositivo de casamento 1. Bom, para que servem esses dispositivos então? O dispositivo de casamento 1, ele permite máxima transferência de potência da fonte para a linha e, consequentemente, para a carga. Então, o objetivo do dispositivo de casamento 1 é maximização de transferência de potência. A condição para isso, que vocês já aprenderam em circuitos elétricos, é que a impedância vista pela fonte deve ser igual ao complexo conjugado de sua impedância interna. Tá certo? Se a impedância interna da fonte e a impedância de entrada aqui são reais, então basta que sejam iguais. O complexo conjugado de um número real é real. Mas, para máxima transferência de potência em corrente alternada, é necessário o casamento aqui com complexo conjugado. Tá certo? O dispositivo de casamento 2, como eu já tinha falado inicialmente, ele serve para casar a linha com a carga, de maneira a evitar ondas refletidas na linha de transmissão. Qual é a condição para que ele funcione adequadamente? A condição é que a impedância de entrada, vista aqui na entrada do dispositivo de casamento 2, Z2, seja igual a Z0. A onda ela vem pela linha enxergando uma impedância característica Z0. Quando ela chegar aqui, se a impedância tiver o mesmo valor, não vai sofrer reflexão, tá certo? O primeiro dispositivo que se regula, que se ajusta é o dispositivo de casamento 2. Uma vez que ele esteja ajustado, aí sim eu vou ajustar o dispositivo de casamento 1. Porque se eu ajustasse primeiro o dispositivo de casamento 1 e depois ajustasse o dispositivo de casamento 2, esse ajuste aqui alteraria Z em 1, então mudaria tudo. Então, eu tenho que começar ajustando o dispositivo de casamento 2. Na verdade, em muitas aplicações práticas, o dispositivo de casamento 1 nem é necessário, já que as fontes, por exemplo, um gerador de sinais, são projetados para que tenha uma impedância ZG igual, por exemplo, 50 ohms, que já é igual à impedância padronizada dos cabos coaxiais. Então, esse dispositivo de casamento 1 nem sempre é necessário. Se ZL for diferente de Z0, o dispositivo de casamento 2 ele será necessário. Então, vamos ver alguns métodos para casamento de impedâncias. O primeiro método é o casamento com elementos localizados, chamadas redes L. Então, consiste em usar elementos reativos, capacitor ou indutor, não posso utilizar resistor para não introduzir perdas, tá certo? Conectado junto à carga. Então, aqui eu tenho alguns exemplos. Tá? Se a impedância de carga for RL mais JXL, então, aqui tem um exemplo de uma rede L, e tem um L invertido, um L, um gama, na verdade, tá? Um capacitor e um indutor. Se a impedância característica da linha, que a gente assume que é uma linha sem perda de uma impedância real, for maior do que a parte real de ZL, RL, então a gente usa essa configuração do circuito de casamento. Se, por outro lado, Z0 for menor do que RL, aí eu uso uma configuração diferente. Então, aqui o capacitor está em paralelo com ZL, aqui o capacitor está em paralelo com o indutor em série com ZL. Um pouquinho diferente, tá certo? A melhor maneira de ilustrar isso é através de um exemplo, tá? Mas, quando que eu consigo o casamento? Eu consigo o casamento quando a onda vem pela linha enxergando Z0, quando ela chegar aqui ao final da linha, ela tem que enxergar uma impedância igual a Z0, nos dois casos. Então, nos dois casos, a impedância de entrada na entrada do casador tem que ser igual à impedância da linha. Como eu disse, então, ilustrar isso através de um exercício. Aqui está, exercício 10. Projetar uma rede L para casar uma linha com impedância Z0 de 100 ohms com uma carga ZL complexa com 200 menos J 100 ohms na frequência de operação de 500 MHz. Então, aqui, como a impedância da linha 100 ohms é menor do que a parte real de ZL 200 ohms, eu vou utilizar aquela segunda configuração, em que eu tenho o capacitor em paralelo com a carga e esse conjunto está em série com o indutor. X e B aqui são, o X é a reatância indutiva, ômega L, valor positivo, B é a susceptância capacitiva, ômega C. A impedância do capacitor, isso daqui, ó, JB, é a
admitância do capacitor. Por que eu escrevi admitância? Porque quando está em paralelo é mais fácil associar admitâncias. Mas a impedância do capacitor, ZC, é 1 sobre JB. B é ômega C. Então, ômega positivo, C positivo, B positivo, X também positivo, tá certo? Então, B e X são números reais positivos. Para o casamento de impedâncias, eu tenho que calcular essa impedância Zin, que tem que ser igual a Z0. Quanto vale essa impedância Zin? Bastante simples de circuitos elétricos, eu tenho um indutor com a sua impedância JX, que está em série com esse paralelo da impedância do capacitor com a impedância de carga. Então, é JX mais ZC paralelo com ZL. Como que se faz isso? Usando teoria de circuitos, tá? Então, JX mais o paralelo. Quanto que é esse paralelo? O que eu fiz aqui? Eu calculei primeiro a admitância e inverti. Quanto vale a admitância em paralelo? Tá? É a admitância do capacitor somada com a admitância de carga, que é o inverso da impedância de carga. Como eu quero isso aqui tudo em impedância na hora de somar, eu fiz o inverso. Então, o inverso da admitância está aqui. É teoria de circuitos, tá? Isso daqui é Zin, então, que tem para o casamento tem que ser igual a Z0, que vale 100 ohms. Aqui está. Na verdade, do ponto de vista físico, o problema acabou. Eu tenho aqui uma equação cujas incógnitas são x e b. Alguém vai me dizer, tem só uma equação e duas incógnitas. Na verdade, eu tenho duas equações, porque aqui, se eu igualar a parte real daqui com a parte real daqui, uma equação. Se eu igualar a parte imaginária com a parte imaginária, duas equações. Duas equações, duas incógnitas, obtenho x, obtenho b, como eu tenho a frequência, obtenho L, obtenho C, problema resolvido. Falar assim é mais fácil, mas resolver é um pouquinho mais complicado. Nosso amigo Homero, ou Homer, ele já sabe disso, tá certo? Então, aqui eu sou obrigado a fazer a manipulação algébrica. Já fiz, tá? Ela está feita aqui. Então, é uma equação que envolve números complexos. Passando aqui para reescrevendo a mesma equação aqui, como eu tinha falado, então, o que eu vou fazer? Eu vou igualar a parte real de um lado com a parte real do outro lado, a parte imaginária de um lado com a parte imaginária do outro lado, e eu tenho duas equações. Então, aqui eu comecei igualando as partes reais. No lado esquerdo, eu tenho 200, parte real. No lado direito, tudo que é parte real, não tem nem parte imaginária, né? Então, aqui igualei, obtive uma equação do segundo grau, certo? Resolvendo essa equação do segundo grau em B, eu obtenho duas raízes. Como B vale ômega vezes C, é um número positivo, a raiz negativa ela não é válida, tá certo? Então, aqui eu tenho o valor de B. Como é que eu vou obter o valor de X? Eu vou igualar as partes imaginárias. Então, aqui eu tenho a parte imaginária, é tudo que multiplica J. No lado direito não tenho nada com J, então é zero, tá certo? Como eu calculei B aqui, substituo o valor de B, eu obtenho uma equação bem simples em termos de X e calculei e obtive um X, que está aqui, positivo, né? 122,5 ohms, na verdade. Certo? Então, eu já tenho B e X. Para calcular o valor da capacitância, eu tenho B e divido por ômega, eu tenho C, então divido por ômega 2πf, todos os valores, substituição de valores, a frequência é 500 MHz, eu tenho então uma capacitância de 0,92 picofarad e tenho uma reatância indutiva, ômega L, o ômega eu tenho, o X eu acabei de calcular, então da mesma maneira eu calculo L, tenho então um L de 39 Henries. Como fica então o meu circuito final para o casamento? Está aqui, eu tenho um indutor de 39 nanohenry, tá? O capacitor de 0,92 picofarad, em paralelo com a impedância de carga, e aqui está a linha. Então, a impedância Zin na frequência de 500 MHz é exatamente igual a 100 ohms. E se eu mudar a frequência? Se alguém mudar a frequência aqui do sinal de entrada, bom, aí as impedâncias do indutor e do capacitor vão mudar e eu vou perder o casamento, certo? Então, eu estou mostrando nesse gráfico aqui a variação do coeficiente de reflexão com a frequência. O coeficiente de reflexão na saída da linha é a impedância Zin menos a impedância da linha dividido pela soma. Exatamente na frequência de operação de 500 MHz, eu tenho o casamento perfeito. O coeficiente de reflexão é zero. Mas, variando a frequência, seja para cima ou para baixo, eu começo a ter reflexão, tá certo? Começo a ter reflexão. Então, por exemplo, para uma frequência zero, a frequência zero aqui, eu tenho que o meu capacitor
é um circuito aberto, o meu indutor é um curto-circuito e isso vai alterar o casamento de impedâncias, tá certo? Então, variando a frequência, eu começo a ter reflexão. Consequência disso é que o casamento só é perfeito na frequência de projeto, de 500 MHz. Para outros valores de frequência, a impedância de entrada é diferente de Z0. E isso vai fazer com que haja reflexão. O casamento é dito de banda estreita, tá certo? Vamos ver mais um método para casamento de impedâncias, o transformador de quarto de onda. Bom, o que é o transformador de quarto de onda? É um segmento de linha sem perdas, com impedância característica ZT, com comprimento igual a lambda-T sobre 4, então o comprimento dele é 1/4 do comprimento de onda nele, tá? E ele é colocado entre a linha principal com impedância Z0 e a carga com impedância ZL. Tá? Então, aqui está o casador, esse pedacinho de linha pintado de vermelho. Bom, para saber se vai ter reflexão ou não, eu tenho que calcular a impedância de entrada no final da linha principal. Então, quanto vale essa impedância de entrada? O casador é uma linha sem perdas, com esse comprimento. Nós já vimos a expressão para impedância de entrada de uma linha sem perdas. Aqui está, depende da impedância de carga, depende da impedância da linha, depende do comprimento. O comprimento L aqui é lambda-T sobre 4. Eu dividi todos os termos por tangente, tá? Para ficar mais fácil a análise que vem depois. Então, dividindo tudo por tangente, a equação continua sendo válida. Quanto vale beta-L? Ora, beta é 2π sobre lambda. O T aqui significa no transformador, tá? No casador. Então, 2π sobre lambda. O comprimento do casador é lambda sobre 4. Então, beta-L é π sobre 2. Claro, um comprimento de 1/4 de ciclo corresponde a 1/4 de ciclo, corresponde a 90 graus. Π sobre 2 radianos. Quanto vale a tangente de π sobre 2 radianos? Vale infinita. Se eu substituir tangente e infinita aqui, esses primeiros termos se anulam, tá certo? Então, o que sobra é ZT, que o J eu corto com J, ZT de novo dividido por ZL. Então, o transformador de quarto de onda tem uma impedância de entrada que é ZT ao quadrado dividido pela impedância de carga ZL. Para o casamento, é necessário que Zin seja igual a Z0. É necessário, então, que essa impedância Zin, que eu acabei de calcular, seja igual a Z0. Então, igualando aqui, eu consigo obter o valor requerido para a impedância do transformador de quarto de onda. A impedância característica do casador deve ser a raiz quadrada do produto entre a impedância da linha principal e a impedância da carga, ou a média geométrica entre esses dois valores. Tá certo? Então, o que é o transformador de quarto de onda? É um segmento de linha de transmissão sem perdas, colocado entre a linha principal e a carga, cuja impedância é a média geométrica entre a impedância da linha e a impedância da carga, e cujo comprimento é 1/4 do seu comprimento de onda. Vamos ilustrar isso com um exercício. Aqui está. Projetar um transformador de quarto de onda para casar uma linha com Z0 igual a 50 ohms com uma carga ZL de 150 ohms. Pode ver, então, são valores diferentes. Se eu ligar diretamente, vai ter reflexão. A frequência de operação é 10 GHz. Assumir que a linha usada como casador, transformador de quarto de onda, tem um fator de velocidade de 80%. Ou seja, a velocidade de propagação no casador é 80% da velocidade da luz no vácuo. Tá? Então, a impedância a gente já viu, a impedância do casador tem que ser a média geométrica entre Z0 e ZL. Então, Z0 é 50, ZL é 150. O meu casador tem que ter uma impedância característica de 86,6 ohms. E qual deve ser o seu comprimento? Primeiro, eu tenho que calcular o comprimento de onda nele. Para calcular o comprimento de onda, eu preciso da velocidade. A velocidade é 80% de C, 2,4 vezes 10 à oitava. Como eu tenho a frequência, eu calculo o comprimento de onda no casador. Então, só divisão aqui, o comprimento de onda no casador é de 2,4 centímetros. Logo, meu transformador de quarto de onda deve ser 1/4 disso, tá? Lambda T sobre 4, 0,6
centímetros. Então, eu tenho a impedância e tenho o comprimento, e aqui está a figura. Eu tenho a minha linha principal com 50 ohms, a impedância de carga com 150 ohms e o casador com impedância de 86,6 ohms e um comprimento de 0,6 centímetros, ou 6 milímetros. Aqui tem uma foto de uma configuração prática disso, tá? Então, aqui eu tenho o conector coaxial. Esse quadradinho que é a carga é uma antena impressa. Essa antena tem uma impedância de entrada, digamos, 150 ohms. Essa linha tem uma impedância característica, digamos, 50 ohms. E o meu casador é um pedacinho de linha de microfita com uma outra largura. Essa trilha aqui, ó, tem uma trilha com uma largura diferente. E eu ajustei o valor da trilha. A gente ainda vai ver isso no futuro, tá? Ajustei o valor da trilha para que ela tenha uma impedância característica de 86,6 ohms. Tá certo? Então, aqui é um exemplo prático da utilização do transformador de quarto de onda. Vocês observem uma coisa, a impedância do transformador de quarto de onda é um valor estranho, que não é necessariamente um valor padronizado, como 50 ohms, 75 ohms, 300 ohms. Então, não dá para comprar um cabo coaxial com impedância de 86,6 ohms. Mas com linhas impressas, é bem fácil de obter uma impedância requerida simplesmente variando a largura da trilha. Tá certo? Mais uma vez, se eu variar a frequência de operação, o comprimento de onda vai mudar, logo o meu comprimento de 6 milímetros vai deixar de corresponder a lambda sobre 4. Certo? Então, eu vou passar a ter reflexão. Então, vale a pena examinar aqui a variação do coeficiente de reflexão com a frequência. Exatamente na frequência de operação, na frequência de projeto de 10 GHz, o casamento é perfeito. Se eu me afasto dessa frequência de operação, tanto para cima quanto para baixo, eu começo a ter reflexão. Então, mais uma vez, o casamento é de banda estreita. Ele funciona numa frequência um pouquinho em torno dela, mas não muito longe em torno da frequência de projeto, certo? É possível aumentar a largura de banda usando mais de um transformador de quarto de onda em cascata ou uma linha com afilamento. O que seria isso? Aqui eu tenho vários transformadores de quarto de onda em cascata, tá? Então aqui 1, 2, 3 transformadores de quarto de onda, cada um deles com sua impedância característica. O comprimento de cada um deles é lambda sobre 4. Qual lambda? O lambda neles. O comprimento de onda varia, porque eles têm propriedades diferentes. A frequência é a única coisa que se mantém. Então, e a impedância de cada um deles, a gente não vai mostrar aqui, mas a impedância desse aqui teria que ser a média geométrica dos dois adjacentes, e sempre assim, tá? Então, é possível equacionar esse problema e determinar todos os comprimentos e todas as impedâncias requeridas. A utilização de vários transformadores de quarto de onda em cascata aumenta a largura de banda do casamento. Levando isso no extremo, e se eu usasse infinitos casadores em cascata? É mais ou menos isso a linha com afilamento exponencial. Então, eu tenho uma trilha, nesse caso, é uma linha não uniforme, os parâmetros variam com Z aqui, com comprimento, com a distância. Eu tenho uma linha com uma variação suave de impedância. Então, a onda ela vem chegando uma impedância. A transição é tão suave que ela não percebe que ocorre essa transição e ela não volta e eu consigo um casamento de impedâncias numa faixa de frequências bem maior, tá certo? O transformador de quarto de onda ele é usado sobretudo em linhas impressas, em linhas de microfita, porque é fácil obter a impedância ZT requerida. Como eu tinha dito, eu não vou obter um ZT, se eu obtenho um ZT de 86,6 ohms, isso não tem um cabo coaxial, eu não vou construir um cabo coaxial em casa, mas construir linhas de transmissão impressas, linhas de microfita, é bastante simples e ajustar o valor da impedância consiste apenas em ajustar a largura da trilha. Então, isso é bastante fácil. Então, esse método de casamento com transformador de quarto de onda é bastante utilizado com linhas de transmissão impressas, linhas de microfita. Tá bom? Então, a gente para por aqui. Na próxima aula, a gente vai ver mais um método de casamento, o casamento com stubs. Tá bom, pessoal? Até a próxima aula, então. Tchau!